Vamos, portanto, começar antes por lançarmos o nosso olhar a esta nota que acabou, portanto, de ser aqui confirmada. Vamos contar brevemente com esta visita. A visita, como já fizemos referência, vai centrar-se, pelo menos no périplo que será feito em Luanda. O centro vai estar para esta construção de relações de defesas mais fortes e na exploração também de caminhos para uma maior cooperação militar. Como é que nós podemos encarar estas linhas aqui avançadas para esta visita de Lloyd Austin ao nosso país? Bem, em relação à visita em particular a Angola, porque se falarmos para o Djibouti, os americanos têm base militar no Djibouti desde 2001, no âmbito de combate ao terrorismo, e também têm cooperação militar com o Quênia para a formação dos militares quenianos. Basta ver que os militares que integram a missão de paz da África Oriental na RDC tiveram formação prévia dos militares dos Estados Unidos. Agora, em relação a Angola, não é? Como se sabe, quando da cimeira Estados Unidos-África, o presidente João Lourenço teve um encontro com o ministro da Defesa dos Estados Unidos e após aquele encontro, numa fala que deu à imprensa, dizia ele que Angola precisava de obter armas da OTAN. Isto é o que veio cá para fora, mas no encontro eventualmente terão sido abordadas outras questões do reforço da cooperação no domínio militar entre Angola e os Estados Unidos. Ora, esta visita do secretário de Estado para a Defesa, do secretário de Defesa dos Estados Unidos para Angola pode significar um follow-up daquele encontro mantido em Washington com o presidente João Lourenço, enquanto também comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas, para eventualmente se discutir formas quer de aquisição eventual de equipamentos militares da OTAN, porque aqui a OTAN quer dizer, em outras palavras, Estados Unidos, quer também do aprofundamento da formação dos militares angolanos nas escolas militares dos Estados Unidos, ou até, não é, outras formas de contenção às inseguranças militares que aconteçam na região dos Grandes Lagos, sabendo que esta região pode também sofrer, não é? Há sempre o risco de expansão de formas de instabilidade militar decorrentes de grupos terroristas, que é esta grande batalha dos Estados Unidos desde o ataque às Torres Gêmeas de Nova Iorque, isto é, vivem num constante ataque, numa constante missão contra os grupos terroristas. Agora, a eventual aquisição destes materiais ou a eventual aprofundamento da formação dos militares angolanos nas escolas militares dos Estados Unidos poderá eventualmente também fazer com que os Estados Unidos queiram obter de Angola alguma coisa em troca. E aqui um elemento essencial que preocupa os Estados Unidos no que toca à localização de um país que albergue a sede do chamado Comando dos Estados Unidos para a África, que ainda não tem sede, se pode dizer, no continente africano, porque os Estados têm vindo a refutar albergar este comando militar dos Estados Unidos para a África. Nesta altura, este comando tem sede na Alemanha, em Stuttgart, e pode-se ventilar que em troca da aquisição dos meios militares angolanos aos Estados Unidos e outras formas de cooperação, os Estados Unidos peçam que Angola albergue esta sede de comando militar dos Estados Unidos em Angola. Essa possibilidade é uma possibilidade que pode ser discutida, mas do ponto de vista da Constituição de Angola, Angola não permite a colocação de bases militares estrangeiras no solo angolano. Enfim, poderá haver aqui elementos de barganha para que, se de facto Angola quiser obter estes meios dos Estados Unidos, terá que dar algo em troca aos Estados Unidos.
E depois há também aqui um elemento essencial que decorre do posicionamento de Angola em relação à cooperação militar com, por exemplo, a Rússia. E, como se viu, por exemplo, na questão da Turquia, que é um Estado-membro da OTAN, quando adquiriu os meios de defesa antiaérea S-400, os Estados Unidos deixaram de cooperar com a Turquia para, por exemplo, a venda dos F-36, porque, como se sabe, os membros da OTAN devem adquirir só os meios e equipamentos dos Estados-membros da OTAN. Ora, sabendo da longa história de cooperação militar entre Angola e a Rússia, a eventual aquisição dos meios militares da parte de Angola aos Estados Unidos implicará a não aquisição de meios militares de Angola à Rússia, ou será que Angola vai manter uma cooperação militar quer com a Rússia, quer com os Estados Unidos, que são estados ambivalentes no contexto internacional? Enfim, há aqui elementos que, eventualmente, o governo angolano, no seu devido tempo, poderá esclarecer a sociedade angolana para que nós, enquanto consumidores de informação e analistas ou comentadores, possamos, com maior clareza, dizer qual vai ser o posicionamento de Angola em relação ao aprofundamento dessa cooperação militar com os Estados Unidos, tendo em conta, não é, os laços históricos que existem já com a Rússia no domínio da formação militar, porque não podemos nos esquecer aqui que grande parte da classe militar angolana é de formação quer soviética, quer russa. O próprio chefe de Estado angolano tem uma formação militar na Rússia. Poderá, de certa forma, significar esta cooperação militar com os Estados Unidos o afastamento da cooperação militar com a Rússia, ou vai se manter ambas as formas de cooperação militar entre a Rússia, entre Angola e a Rússia e Angola com os Estados Unidos? Mas é uma visita importante que poderá, não é, significar os laços de cooperação no domínio militar entre Angola e os Estados Unidos. Mas podemos olhar com positivismo para a diversificação da cooperação neste domínio de forma particular, considerando aquilo que também já acabou de referir, que é o histórico de cooperação a nível deste domínio que Angola já possui com a Rússia. Há sempre dados positivos dessa cooperação, não é, no domínio militar, mas a tradição da cooperação militar com os Estados Unidos muitas vezes implica dizer que não pode haver uma coabitação entre a cooperação antiga e a cooperação militar com os Estados Unidos. Há essa ambivalência, há este risco de não acumulação, se pode dizer, da cooperação militar entre duas grandes potências militares ao nível internacional. Daí que poderá significar que Angola se está a aproximar mais aos Estados Unidos, quer no domínio econômico, quer no domínio militar, para se afastar eventualmente da Federação Russa. Pode significar isso, mas isso só o governo angolano é que poderá dizer, mesmo até se haverá esta acumulação da cooperação militar, quer com a Rússia, quer com os Estados Unidos. Mas, por exemplo, em termos militares, os equipamentos militares também não são todos eles iguais. Se Angola vai reforçar a cooperação militar com os Estados Unidos e comprar novos meios, será que vai deixar de usar os meios antigos e usar só os meios da OTAN, o que implicaria a compra em grande quantidade dos meios que já possui, ou irá usar quer os meios militares da OTAN, como diz o presidente João Lourenço, quer os meios militares da Federação Russa, eventualmente também de outros países do mundo? Ou seja, há que se encontrar formas de balanceamento entre a cooperação militar com os Estados Unidos e a cooperação militar com a Rússia. Isto pode dar dados positivos no âmbito da diversificação de formas de aquisição de meios militares.